Bom dia, boa tarde, boa noite ou madrugada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Ambiental. E aí, como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Descansaram bastante? Bom, pessoal, antes de falarmos sobre o tema de hoje, que é estudo sobre a lei dos crimes ambientais e a tutela processual, tá? Eu já vou gravar de uma vez a aula 12, 18 e 19, 12. Ai, ai. Já passamos muito dessa aula, né? Eu gostaria de ter uma palavrinha com vocês. Tá? Eu tenho notado que muitos de vocês não têm assistido às aulas, tá? E isso gera um problema, né? Primeiro ponto é que me chateia, sabe? Sendo bem sincero, eu não sinto que eu estou sendo valorizado, né? Que eu estou dando aula a esmo, que não é legal, né? E por conta disso, de modo a incentivar vocês, e peço àqueles que estão vendo as aulas que informem aos alunos, né? Que é para dar uma olhada, disciplina e tudo, que é para assistir às aulas e tudo, justamente por quê? Porque eu vou passar a dar algumas tarefinhas de casa para vocês e essas atividades extras, tá? Quem entregar vai estar recebendo ali pontuação extra, tá? Aí eu vou ver ali a pontuação ali na medida do possível, tá bem? No máximo de 5 pontos, assim como aconteceu no último semestre, tá? E o conteúdo dessas tarefinhas extras, dessas atividades extras, eu vou cobrar eles nas provas e nas atividades avaliativas, tá bem? É a forma que eu encontrei de estar incentivando vocês a estarem participando da disciplina, né? A estarem visualizando as aulas por completo, porque eu não vou trazer elas logo de cara, tá? Eu posso estar falando delas, dessa tarefa, no início ou no final da aula. Não sei, tá? Vocês terão de ver para descobrir. E também, se vocês não estão vendo as aulas, outra forma que eu tenho de incentivá-los a assistir às aulas é dificultar o nível das provas, né, das atividades avaliativas. Eu não queria fazer isso, visto o que aconteceu no último semestre, né? Muita gente foi mal na prova e tudo, mas vou manter aquilo, né? Sempre vou manter dentro do que está na matéria que eu estou ministrando, tá? Dentro daquilo que eu já falei em, em aula. Tá bem? Então eu vou ter que aumentar um pouquinho o nível, tá? São as únicas formas que eu encontrei de estar incentivando vocês a estarem assistindo às aulas, tá? Bom, recado dado, vamos dar prosseguimento, certo? Hoje nós vamos falar da lei número 9.605 de 1998, tá? Que é a famosa lei dos crimes ambientais. Qual que é a função dessa lei? Essa lei nós já comentamos sobre ela. Ela, ela foi bem inovadora, né? Ela trouxe ali, ela veio num contexto ali onde o país precisava é, colocar em prática, né, o que a gente viu da tríplice responsabilidade ambiental, tá? Mas o que mais foi de inovador ali foi de trazer a proteção ao nosso meio ambiente de forma mais sintetizada. Tá? Então, o objetivo aqui hoje é desvendar essa lei, tá? É ver como que ela funciona na prática, sua estrutura, que tipo de conduta é considerado um crime ambiental, como funcionam as punições, etc. Tá? Então, como eu havia falado, essa lei ela não surgiu do nada, tá? Ela, ela veio para colocar em prática a tríplice responsabilidade ambiental e outra. Essa lei veio para organizar o cenário que se encontrava ali um tanto quanto bagunçado, pois antes existiam várias leis, né? Era tudo muito fragmentado e ela veio em um momento de consolidar e sintetizar, sistemizar a proteção penal e administrativa no âmbito penal, no âmbito ambiental, perdão. E como que essa lei organiza os crimes, né? A gente tem que falar, primeiro, da proteção aos animais, tá? São os crimes contra a fauna. Os artigos 29 a 37, eles trazem a proibição de práticas cruéis que ameacem a extinção dos animais, atos como matar, perseguir, caçar, apanhar, usar animais silvestres sem ter permissão legal. Isso está tudo ali no artigo 29. E, claro, nós também temos que tratar do tráfico de animais silvestres, né, que infelizmente ainda é muito comum. Então, o tráfico
tráfico ali, ele está positivado como um crime. Tá? Outro artigo importante é o artigo 32, que traz a punição àqueles que cometem maus tratos contra qualquer tipo de animal, seja ele silvestre, doméstico ou domesticado. O domesticado aqui a gente vê como os bovinos, os equinos, tá? Então, todos os animais, tá? Seja qualquer abuso, seja ferir, tá? Mutilar, tá? Então, todo e qualquer maltrato aos animais é considerado crime ambiental. E uma mudança bastante recente, lá de 2020, foi focada mais nos animais domésticos, e foi uma alteração feita pela Lei 14.064, onde tivemos um aumento da pena para o crime de maus tratos, tá? Quando a vítima for um cachorro ou um gato. Então a gente vê aí uma preocupação do legislador em estar mantendo uma proteção maior nos animais domésticos. Tá? Então ele teve esse aumento de pena. Tá? Então, quanto a esse assunto, né, da pena, né, da aplicação das penas, e tudo, eu tenho aqui uma certa crítica, e é também uma discussão que ela é bastante acirrada dentro da doutrina. Tá? Pegamos, por exemplo, o artigo 29. Alguém comete o crime de matar um animal silvestre. A lei determina que a pena é uma detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Eu não sei vocês, mas para mim parece um tanto quanto ínfima, mínima, muito pouca. Né? Então, para alguns especialistas, tá, e eu concordo com essa linha de raciocínio, essa pena é muito baixa. Quase que simbólica, principalmente porque, na prática, essas penas, nesse patamar, tá, a penalidade máxima ali até 1 ano, quase sempre essas punições são permitidas punições alternativas, por meio de transações penais nos juizados especiais, cujo qual a gente vai estudar de forma mais específica mais para frente. Tá? Então, em outras palavras, um acordo acaba que não há o processo penal, tá? E acaba se aplicando, assim, uma medida alternativa. E muitas das vezes o autor do crime ambiental ele nem chega a ser processado, nem mesmo preso, efetivamente. Aí surge a pergunta, né? Essa punição, ela realmente desestimula o crime? E esse é um ponto de debate bastante importante sobre a força real na lei desses casos, né? É um questionamento também que a gente faz se a dosimetria da pena, né? Se essa pena ela tem devidamente o seu caráter educativo. Então fica aí a crítica e o pensamento, certo? Bom, saindo da proteção à fauna, nós também temos a proteção às plantas, às florestas, né? Que são os crimes contra a flora, né? Que está previsto lá nos artigos 38 e 53, a 53 da Lei de Crimes Ambientais, certo? Porque, logicamente, se protege os animais, é necessário também que se proteja o ambiente onde eles vivem, correto? Então, o foco aqui é proteger a vegetação nativa, áreas sensíveis, certo? Então, um crime central aqui que a gente pode discutir é o de destruir ou danificar a área de preservação permanente, tá? As áreas de APP, né? As APPs que a gente já estudou sobre, tá? Aquelas matas de beira de rios, encostas, né? Tá lá no artigo 38, certo? Nós também temos os incêndios, tá? Provocar incêndio em mata ou floresta também é crime, com pena de reclusão, tá lá no artigo 41. E aí vocês me perguntam, né? E sobre as queimadas para limpar terreno para agricultura, que ainda se vê muito por aí, são crimes? Então, a lei é bem clara quanto a isso, tá? E a regra é que é proibido. Existem algumas exceções, sim, mas são muito restritas, previstas em outras leis, tá? E sempre precisam de autorização prévia do órgão ambiental. Logo, fazer sem permissão já é considerado como crime, tá? E sobre esse assunto nós temos o nosso dever de casa, tá? Que vocês poderão me entregar no e-mail até o dia 28 de dezembro, tá? Dia que começa a nossa prova, tá bem? Eu quero que vocês pesquisem e me falem quais são as exceções legais para a realização das queimadas. Em que circunstância é permitido a realização das queimadas, tá? As características e tudo mais. Fica aí o trabalhinho para casa, tá? Quero um texto simples, sem muito frufru, sem muita encheção de linguiça, tá? Algo só para me explicar essa questão, tá bem? Pois bem, vamos continuar. Outros crimes importantes que é trago pela Lei de Crimes Ambientais é receber ou transportar madeira, lenha, carvão sem licença válida. Isso está lá no artigo 46.
E o principal objetivo aqui, quando esse artigo ele foi feito, foi o combate ao desmatamento na ponta. Tá? Então ali o legislador ele já veio querendo proteger o meio ambiente e combater o desmatamento desde o seu início. Então, se algum caminhão for pego transportando madeira, lenha, carvão sem qualquer licença válida, ele vai sofrer as penalidades. Tá? No artigo 48, nós temos o ato de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas. Nossa, professor, mas como assim impedir a regeneração? Pois bem, é isso mesmo. Tá? Não precisa nem cortar. O simples ato de atrapalhar a recuperação da natureza já se comete um crime. Tá bem? Então, é o que a gente chama de crime de perigo. A própria conduta de criar obstáculos para a regeneração já configura o crime. Frente a isso, notamos que o legislador ele não quis esperar o dano se consolidar. Tá? Isso mostra essa pegada mais preventiva que o legislador teve, né? Esse cuidado de proteger o potencial de recuperação do meio ambiente. Aqui a gente vê também a aplicação do próprio legislador já pensando no princípio da prevenção. Temos também previstos os crimes de poluição e outros crimes ambientais, certo? Estão lá nos artigos 54 a 71. A 61, 71. A 61. Mas antes vamos relembrar o que é a poluição. A definição de poluição ela vem da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938 de 81, que traz um conceito bem amplo. Né? Ele traz que a poluição é a degradação da qualidade ambiental que prejudica a saúde, a segurança, o bem-estar, e que cria condições ruins para a sociedade ou economia, ou a economia, né? De modo a afetar a vida de todos os animais e plantas, ou que lança até mesmo coisas no meio ambiente fora dos padrões permitidos. Então, pode ser que... Então, a poluição pode ser desde uma contaminação química até um barulho excessivo. Aqui temos que a lei, ela visa punir quem causa poluição de qualquer tipo ou em qualquer nível, e que resultem, ou que possam resultar, em danos à saúde humana ou que provoquem a morte de animais ou destruição significativa à flora. Percebam que o legislador, mais uma vez, ele não quis esperar a desgraça acontecer. Tá? A natureza jurídica desse crime de poluição é justamente um crime de perigo. Há uma certa discussão, tá? Se esse perigo ele deve ser concreto, onde devemos provar o risco, tá? No caso específico, ou abstrato, onde o risco, no caso do abstrato, o risco ele é presumido, tá? Pela própria conduta proibida. Mas o ponto aqui é que só de haver o risco já basta, tá? Então o ponto central é esse: o risco significativo de dano já pode configurar o crime de poluição. E isso está totalmente ligado ao princípio da prevenção, que é a alma do direito ambiental, que é agir antes do dano acontecer. E tem mais, a lei traz de forma qualificada o crime de poluição, lá no artigo 52, né, parágrafo 2º, onde se a poluição, por exemplo, torna uma área imprópria para ocupação humana ou causa uma poluição do ar ou da água tão grave que precise retirar as pessoas e que até mesmo afete a saúde pública ou interrompa um abastecimento de água de uma cidade, por exemplo, nós temos penas de reclusão de 1 a 5 anos. Então vejam a gravidade, né? Eu ainda acho que a pena está bem abaixo do que ela deveria realmente ser punida. Tá? Outro crime muito comum é o que está previsto no artigo 60, tá? Que é fazer funcionar uma indústria, uma obra grande ou qualquer outro estabelecimento potencialmente poluidor sem a devida licença ambiental. Então, o simples fato de uma empresa com grande potencial poluidor já funcionar sem a licença já é crime. Temos também os crimes contra o ordenamento urbano, crime contra o patrimônio cultural, tá? Que estão previstos lá no artigo 62 a 65. Percebam que a lei aqui inclui o meio ambiente artificial, as cidades e o meio ambiente cultural. É o nosso patrimônio histórico, artístico, paisagístico. Tá? E dentro desses crimes nós temos o de alterar
a aparência de um prédio que, por exemplo, é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, sem qualquer autorização. Está lá no artigo 63. E o crime também pode vir a ser até mesmo construir em um terreno que, por exemplo, não pode, por conta do seu valor ecológico, paisagístico, histórico, tá? Então, isso está lá no artigo 64. Então, por exemplo, quando nós temos uma imagem paisagística que ela é tombada, chega uma pessoa e constrói um prédio de 30 andares ali, ela já está cometendo um crime, tá? Até mesmo pichar, sujar um prédio, um monumento urbano, está lá no artigo 65, já é considerado um crime. Vamos lembrar do fato daquela mulher que passou batom na estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal durante os atos de 8 de janeiro de 2023. Tá? Então, a pichação é sim um crime ambiental. Vale lembrar que, embora nós tenhamos a discussão sobre a natureza do grafite, se ela é ou não uma arte, tá? Que eu não vou entrar nesse conceito, tá? Independente, nós temos que ter o consentimento. Tá? Lembrando que grafite é diferente de pichação. Tá? É necessário que tenhamos o consentimento do dono daquele imóvel para que seja feito aquela arte. Né? São necessários também que não seja configurado o crime. Melhor dizendo, né, deixa eu reformular essa frase, que ficou um tanto quanto estranha. É necessário o consentimento para que não seja configurado o crime. Tá? Nós temos também que a lei protege o próprio sistema de controle, que está lá nos artigos 66A, 69A. Tá? Nós temos os crimes contra a administração ambiental. Precisamente, pessoal, a ideia aqui é garantir que a fiscalização e o licenciamento funcionem devidamente. Então, quando esses processos eles são fraudados ou atrapalhados, por exemplo, quando um funcionário público que mente ou omite informação no processo de licenciamento, esse crime está previsto lá no artigo 66. Ou até mesmo que dá um licenciamento ambiental sabendo que é contra as regras, que é contra a norma, né? Isso está previsto lá também no 67. Exemplo recente, que é o que está acontecendo aqui em Minas Gerais, né? Toda aquela polêmica do licenciamento das mineradoras, toda aquela fraude ali, envolve justamente esse tipo de crime contra a administração ambiental. Tá? Então, atrapalhar o fiscal também é crime, é o que chamamos de obstruir ou dificultar a ação do fiscal ambiental. Aqui, o simples ato de impedirmos que ele faça o seu trabalho já é considerado crime. Da mesma forma, comete crime aquele que faz ou apresenta estudo ambiental, seja um laudo, um relatório. Se ele é falso ou enganoso e tem a intenção de obter o licenciamento ambiental, uma concessão florestal, é considerado crime. Tá? E a pena que é alta. A reclusão vai de 3 a 6 anos. Se não me engano, está lá no artigo 69. Agora, 69A, está aqui no nosso slide, né? Crime grave de elaborar ou apresentar estudo laudo ambiental falso ou enganoso em processos de licenciamento. Isso também, tá? É um crime gravíssimo contra o ordenamento ambiental, da administração ambiental. Tá? Mas vamos para as consequências, né? Para as pessoas físicas, os indivíduos, né? As penas principais são a de prisão mesmo, tá? A reclusão, ou a detenção, ou até as chamadas penas restritivas de direito, né? As PRDs. São penas alternativas à prisão e geralmente são aplicadas para crimes mais leves, tá? Se eu não me engano, até um limite ali de 4 anos, né? Que é um padrão do direito penal, se aplica aqui de forma um tanto quanto análoga, tá? A pessoa que ela pode ser condenada a prestar serviços à comunidade, né, a trabalhar em parques, a ajudar em reflorestamento, ou até mesmo ela pode vir a pagar algum valor, fazer uma prestação pecuniária, né, de modo a restaurar o dano cometido, ou ainda ter alguns dos seus direitos suspensos por um tempo. Então, a ideia aqui é buscar uma punição que também eduque e que, ao mesmo tempo, repare o meio ambiente. Aqui eu acho que eu inverti a ordem aqui no slide, tá? Mas fica aqui, ó. Pena para as pessoas físicas, pena para as pessoas jurídicas, que é o assunto que eu vou tratar agora. Tá? A pena para as pessoas jurídicas, para as empresas, elas se adaptam para a realidade das empresas. Né? Então, se for uma empresa muito grande, a sanção vai ser no mesmo nível, entende?
Então, Então, por exemplo, uma multa, ela é calculada olhando a situação econômica da empresa, tá? Então, e as penas restritivas de direito, quando a gente olha aqui para o lado empresarial, elas podem ir desde suspensão parcial ou total das atividades, tá? Uma interdição do estabelecimento por um tempo, uma proibição de contratar com o governo, ou até mesmo de receber incentivos fiscais, tá bem? Outras coisas que afetam o negócio mesmo, tá? E tem também prestação de serviços à comunidade, de modo que as empresas são obrigadas a custear programas ambientais, a bancar obras de recuperação de áreas degradadas, apoiar ONGs ambientais, etc. Então, assim, são inúmeras as penas alternativas e restritivas de direitos. Tá? Temos ainda um mecanismo para garantir que o dano ele seja reparado, tá? Ele seja pago, tá bem? Caso a empresa não tiver dinheiro. Tá lá no artigo 4º, que é a famosa desconsideração da personalidade jurídica, algo que a gente vê com muito mais frequência no direito civil, principalmente no direito do consumidor, é algo que a gente nota uma recorrência muito grande, tá? E acontece da seguinte forma: a empresa é condenada a reparar um dano, e ela não repara, ou ela diz que ela não tem patrimônio, ou é constatado, né, ela não tem patrimônio suficiente, o juiz ele pode mandar buscar o dinheiro no patrimônio dos sócios, ou da empresa que elas contratam. Tá? Então é como se a empresa que protegeria o patrimônio do sócio, tá? Porque muitas das vezes o pessoal utiliza essa blindagem que a personalidade jurídica das empresas dá justamente para cometer esses ilícitos, né? Então, um dos motivos dessa lei de ser tão inovadora é que ela vai direto. Se é uma empresa que cometeu o crime, o patrimônio do sócio pode responder diretamente. Lembrando que os sócios da empresa, os administradores, todos aqueles que estão envolvidos no crime ambiental, eles podem ser processados todos de uma vez ou individualmente, tá? Não é porque a empresa está sendo processada que a pessoa física está livre, tá bem? E também nós temos a questão da dosimetria da pena, né? Da modulação da pena, né? Que o juiz decide o que ele vai considerar para a gravidade do fato, tá? As consequências para a saúde, né? Então, o que o juiz considera na hora de estabelecer a pena? Ah, você vai ficar retido durante 2 meses. Ah, aqui você cometeu um crime muito grave. 6 meses de detenção e multa. Então, para que o juiz decida exatamente como que ele vai dosar essa pena, ele vai analisar a gravidade do fato, as consequências para a saúde humana e para a saúde ambiental, se o infrator ele já tem um histórico ruim com o meio ambiente, né, com a lei ambiental, e no caso de multa, a capacidade econômica, tá? Porque não adianta o juiz sentenciar a pessoa a pagar R$1 milhão, sendo que ela ganha um salário mínimo. Ela nunca vai conseguir pagar esse valor, tá? Então é a razoabilidade e a proporcionalidade da pena, tá? Então, o juiz também, ele verifica se há os agravantes ou até mesmo os atenuantes, né? Os agravantes, por conclusão lógica, eles aumentam a pena. Então, por exemplo, quem comete um crime ambiental para ganhar dinheiro, coagindo outra pessoa para fazer junto, né? Ou, por exemplo, agindo à noite ou no feriado justamente de modo a dificultar a fiscalização ou atingir, né, buscar a caça de uma espécie rara ou ameaçada, isso tudo é considerado um agravante. Está tudo lá no artigo 14 da Lei de Crimes Ambientais. Em contrapartida, nós temos as atenuantes. E essas, mais uma vez, por consequência lógica, elas diminuem a pena. Por exemplo, um dos fatos que diminuem a pena, né, um dos requisitos, né, que o juiz, uma das circunstâncias, melhor dizendo, que o juiz considera, é o grau de instrução do infrator, porque não adianta nada a pessoa ser analfabeta, não ter nem o ensino fundamental, e ela não sabe o que é um crime ambiental. Ah, mas professor, mas a pessoa não pode se excusar do conhecimento da lei, concordo. Você há de
Você há de concordar comigo que, se tratando de crimes ambientais, né, porque uma coisa é a pessoa saber, olha, eu vivo numa sociedade, eu não posso matar alguém. Isso, né, o homem médio já sabe, né? A própria religião faz esse trabalho de trazer essas regras, certo? Então, mas se tratando de direito ambiental, né, de crimes ambientais, muitas das vezes aquela pessoa que vive no interior do Acre, ela não vai saber que matar uma certa espécie é considerado crime. Ela nem deve saber se aquela espécie está ou não em extinção. Para ela é só a forma de sobrevivência dela. Até mesmo é cultural para ela. Imagina um índio que ele nunca teve contato com a civilização. Ainda existem índios assim, ou até mesmo que tenha. Mas é cultural para ele, por exemplo, que ele caça macaco. Entende? Por mais que aquela espécie possa ser considerada rara e tudo, para ele é comida. Ele tem que caçar. A sobrevivência dele depende da caça. Tá? Então, tudo isso é olhado. Tá? Na hora ali do juiz fazer a dosimetria da pena. Tá? Outros pontos que ajudam a diminuição da pena é se a própria pessoa ela faz de tudo para reparar o dano antes mesmo da sentença. Ou ela colabora com a fiscalização. Certo? Isso está lá no artigo 15 da Lei de Crimes Ambientais. Outro ponto importante é como que esses processos começam, né? Onde eles são julgados. Será que alguém precisa dar uma queixa formal para que vire um crime? Bom, a resposta é que não necessariamente. Tudo no direito é aquilo, né? Depende. Certo? A regra geral, no entanto, está lá no artigo 26, tá? Que a ação penal ela é pública e ela é incondicionada. O que isso? E esse pública e incondicionada, tá? É um tema que a gente vai tratar de forma mais aprofundada na próxima aula, tá? Mas, resumindo, isso quer dizer que quem tem o dever de agir e tem a obrigação de agir, quem é a figura principal nesse processo, é o Ministério Público, é o MP. Então, assim que ele fica sabendo do crime, ele pode e deve iniciar o processo, tá? Isso não depende da vontade de uma vítima específica, a querer ou não, tá? E quanto à competência para julgar as ações, é outra regra também que também é clara. Tá? Na verdade, é uma regra geral, há suas exceções. A regra geral é que vai ser na justiça comum estadual. Tá? A Justiça Federal somente é competente para julgar um crime ambiental se o crime atingir diferentes bens, serviços ou interesses da União. Tipo, se o crime é praticado no Parque Nacional, que é federal, ou contra, por exemplo, terras indígenas, ou em um rio que corta mais de um estado. Aí nós temos que a competência para julgar o crime ambiental é da Justiça Federal. E quando nós falamos em crimes mais leves, que são aqueles crimes que têm penas menores, né, que são crimes de menor potencial ofensivo, são aqueles crimes com penas de até 2 anos, a princípio se aplica as regras do juizado especial, tá? Dos juizados especiais criminais, da Lei 9.099, de 95. E quanto a isso, é importante falarmos de 2 mecanismos de discriminação. Deixa eu dar um corre aqui no slide, aqui, porque eu já acabei falando e fui atropelando tudo. Ó. Aqui está a questão da ação penal e da despenalização. Um nominho difícil, né? Então, aqui a gente está aqui agora. Ó. Então, é importante falarmos de 2 mecanismos que tratam da descriminalização. Um é a transação penal, que a gente falou na introdução da nossa aula, tá? É um acordo onde se o acusado aceita, há uma pena alternativa, tá? Logo de cara, para ele evitar o processo. Outro mecanismo para esses crimes menores é a suspensão condicional do processo. É onde o processo ele começa, quando há transação penal, o processo, muitas das vezes, ele nem chega a começar. Mas na suspensão condicional do processo, o processo começa, mas fica suspenso por um tempo, onde um acusado ele se obriga a cumprir certas condições. São formas ali, então, que o judiciário tem de resolver mais rápido esses casos menos graves, para que isso não se acumule ali. Tá? Mas tem um porém. Os artigos 27 e 28 botam algumas condições para que o acusado, para que esse infrator, para que esse poluidor, para que esse transgressor, ele possa ser beneficiário desses mecanismos. Tá? Essas medidas, tá, elas só podem ser aplicadas nos crimes ambientais se não houver prévia
se houver a prévia composição do dano ambiental. Em outras palavras, o acusado precisa primeiro reparar o dano que causou, ou pelo menos apresentar um plano e garantir que ele vai reparar. A não ser que ele comprove realmente, olha, é impossível de eu fazer isso. Tá? É raro, mas acontece. Seja por condição de dinheiro, seja... é por conta da condição do meio ambiente mesmo, do nível do dano que torna impossível, né? Mas é raro, também é dito que é raro, porque se o nível é tão grande assim, muitas das vezes a penalidade ela ultrapassa os 2 anos. Tá? Então, antes de qualquer acordo na justiça criminal do meio ambiente, tá? O meio ambiente ele tem que ser consertado, sem dúvida nenhuma. A intenção do legislador aqui ela é clara, é colocar a recuperação ecológica como prioridade número 1, mesmo na esfera penal, mesmo nos crimes que são considerados menores. Então nós vemos aqui que, por mais que o direito ambiental, né, os crimes ambientais, eles têm essa conduta de punir, nós vemos aqui também que um dos principais objetivos é reparar o meio ambiente. É melhor reparar de uma vez do que esperar a sentença para que haja a reparação, tá? Tá bem? Bom, pessoal, espero que... acredito que a aula tenha ficado um tanto quanto extensa, mas o conteúdo ele é extenso, tá? Trouxe aqui algumas sínteses e pontos chaves sobre a aula de hoje. Deem uma pausa no vídeo, deem uma lida, anotem e nos vemos na próxima aula. E lembrem-se, até dia 28/10, eu quero que vocês me mandem a atividade que eu coloquei aqui hoje. Bem? Por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus. Valeu!